Olá, meu nome é Miriam e esta é uma arara. E hoje eu vou te mostrar como esta arara vai ajudar você a encontrar o amor que sempre sonhou. Sem a necessidade de gastar milhares de reais com roupas, acessórios, academias e tratamentos estéticos só para chamar atenção. Sem a necessidade de esconder a sua personalidade para se sentir mais aceitável. Neste vídeo, você aprenderá as minhas estratégias para encontrar o amor verdadeiro e mantê-lo. Mas primeiro eu quero alertá-la. Já ensinei as minhas estratégias para milhares de mulheres, assim como você, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde eu moro. Estratégias que vão ajudar você a atrair o amor perfeito sem riscos de perdê-lo no primeiro momento. Então, assista esse vídeo hoje, porque eu não sei até quando ele vai ficar disponível, pois já não estou conseguindo responder centenas de e-mails com pedidos de ajuda e agradecimentos que recebo todos os dias. A menos que você prefira ficar sozinha para sempre, ou a menos que você já tenha desistido de ser feliz, assista esse vídeo até o final, porque esta será uma grande oportunidade de mudanças. Se você sempre sonhou em encontrar a sua alma gêmea, continue assistindo, porque eu vou lhe dar o sistema passo a passo, que fará com que você finalmente consiga encontrar o homem certo, para que você aproveite a vida e saiba como lidar com situações do dia a dia para que você não o afaste da sua vida para sempre. Esse sistema é tão poderoso e tão convincente que funcionará mesmo que ele não ache você atraente ou que você não se ache atraente. E se você seguir os meus passos ao pé da letra, ele não resistirá à oportunidade de falar com você. Você vai descobrir que existe uma falha na comunicação entre homens e mulheres, que poucos conseguem se entender e que esta falha tem um grande impacto para o sucesso ou para o desastre de um relacionamento. Tenho certeza que você nunca viu nada parecido com o que eu estou prestes a te mostrar. Então, continue assistindo. Mas primeiro, eu quero te contar uma história sobre divórcio. Eu poderia passar horas falando sobre todas as minhas aparições, cursos, certificações que fiz no Brasil, que fiz aqui nos Estados Unidos, mesmo com os maiores mentores da área de relacionamento, ou sobre como sou completamente feliz com meu marido hoje e com a vida que eu levo. Mas eu sei que você está ansiosa para saber sobre o meu sistema para encontrar a felicidade no amor. Então, deixe-me contar rapidamente essa história e falaremos sobre o sistema em seguida. Pode ser? Combinado. Por que eu falaria sobre divórcio? A verdade é que há alguns anos atrás, eu era uma garota de família muito simples que morava em São Paulo e sonhava em ser atriz. Eu persegui esse sonho até ficar grávida do meu primeiro filho e me casar. Se eu não tivesse atingido o fundo do poço, hoje eu provavelmente ainda estaria morando em São Paulo com um casamento infeliz e muitas dívidas. Ele até era um cara bem legal, mas éramos pessoas completamente diferentes, com personalidades, gostos e objetivos diferentes. Vivíamos uma vida de desilusão, de sofrimento e culpávamos um ao outro pela nossa própria infelicidade. Eu tinha um olhar vazio, um coração triste, não manifestava nenhum sinal de amor ou alegria, mesmo quando me sentia positiva. Eu vivia cada dia como se fosse um sofrimento ou um karma ou uma dívida. Não me lembro de ter alegria para trabalhar, para voltar para casa. E os meus sonhos, nossa, eles eram tão distantes. E até a esperança de uma vida melhor, de algo novo para mim, eu não conseguia ver. Dívidas, então, como me livrar delas? Até que um dia, um amigo disse que haviam vagas num hotel que ele trabalhava em São Francisco, nos Estados Unidos.
doente e desesperada por uma mudança, pedi dinheiro emprestado para alguns amigos, o divórcio e fui embora com somente $200 no bolso. E o meu filho? No meu primeiro dia de trabalho, limpei todas as portas de todos os quartos do hotel, do 16º andar até o térreo. A cada porta que eu limpava, eu dizia baixinho: todas as portas estão se abrindo para mim. E eu tinha aquele sorriso no rosto, porque eu sabia que a mudança estava acontecendo. Eu tinha um sorriso de esperança e fé, muita fé, de que algo grande poderia acontecer comigo. Então, depois do meu primeiro dia e um turno de mais de 10 horas de trabalho, eu voltei para o meu quarto, quietinha, e comecei a olhar as minhas coisas, as coisas que eu tinha trazido do Brasil, e encontrei um livro de autoajuda da minha época de atriz. Um livro que eu trago até hoje, que era sobre a teoria da atração. Como eu sempre acreditei nisso, mesmo nos momentos mais difíceis. E naquele momento, depois de todas aquelas portas que eu enfrentei, aquele livro teve um gosto diferente. De lá para cá, li centenas de livros sobre a lei da atração, neurolinguística, assisti a centenas de horas de EFT, que é uma prática que para mim eu encontrei aqui, fiz meditação guiada, tirei meu certificado de programação neurolinguística e de terapia da linha do tempo com o Ted James, que é o criador da linha do tempo. Eu nunca vou me esquecer daqueles dias naquele grupo com ele, como foi surreal. E depois, meu certificado de coach de relacionamento pelo WCI e pela Universidade de Miami. Eu estou, estava e estarei sempre determinada a virar o jogo. Quando eu me mudei para cá, eu encontrei padrões antigos. Eu comecei a enxergar atitudes que nós mulheres tomamos subconscientemente. Essas atitudes que sabotam as nossas chances de encontrar a felicidade. Todas nós sofremos com baixa autoestima e de um jeito ou de outro nós não achamos merecedoras da felicidade. Por isso, sempre que encontramos um homem que nos atrai, também encontramos um jeito de sabotar esse relacionamento por conta das nossas inseguranças. O impacto que essa descoberta teve na minha vida pessoal me levou a criar esse sistema que eu apresento hoje para você. Se você não se importar, eu gostaria de falar sobre ele agora. Mas eu vou te pedir, pegue uma caneta e faça as suas anotações. Como eu disse antes, este vídeo só ficará disponível por pouco tempo. Então, lembre-se, essas dicas funcionarão mesmo que eu esteja apenas tratando superficialmente desse assunto. E preste muito atenção à última dica. Ela pode ser responsável por 90% do seu sucesso. Vamos lá. Dica número 1. Quando você começa a flertar com um homem, você fala mal de alguém? Por menor que seja o seu comentário sobre uma outra pessoa, qualquer forma de negativismo afasta imediatamente o sexo masculino. Uma conversa negativa, mesmo que sobre algum problema seu, ativa um gatilho de alerta. Problema. No sexo oposto, a conversa precisa ser agradável e sempre positiva. Ele não vai querer se ver livre de você se você sempre estiver com aquele sorriso e positivismo. Este é um dos fundamentos da lei da atração. Usar os fundamentos da lei da atração, combinados com os fundamentos da neurolinguística, é quase uma hipnose para um homem. E esses fundamentos são tão poderosos que eles vão além do raciocínio lógico. Se conectam automaticamente ao lado emotivo do cérebro do homem. Dica número 2. Você sabia que 90% das mulheres que não recebem aquela ligação no dia seguinte falham antes mesmo de conversar com o homem?
A linguagem corporal envia mensagens subconscientes para um homem que pode ou não tirar proveito da situação. Se você está desesperada, a sua linguagem corporal vai fazer com que você vire o seu torso diretamente para o homem, ou mesmo abordá-lo para iniciar uma conversa, o que para ele pode dizer: estou desesperada. Faça contato com os olhos algumas vezes, abra um sorriso, mas nunca vire-se diretamente para ele ou faça o primeiro contato abruptamente. Deixar o corpo um pouco para o lado emite um sinal de que você ainda não está totalmente convencida e faz com que ele sinta a necessidade de vir falar com você. E estas são apenas algumas das técnicas psicológicas que farão você se destacar das outras mulheres que não sabem o que fazer e despertar o interesse dos homens. Tudo isso parece muito simples, e realmente é muito simples, mas eu tenho muito mais para ensinar caso você realmente queira encontrar o amor verdadeiro. Estas 2 dicas poderão te ajudar a conquistá-lo de cara, já na primeira noite, mas não fazê-lo se perder por você. Então, deixe-me dizer como fazer um homem se ajoelhar por você. Mas primeiro, preciso revelar alguns segredos. Enquanto você não conseguir enxergar isso sozinha, você continuará atraindo os homens errados. Eu vou começar falando sobre o que os homens não querem. Te levaram a acreditar que os homens querem certas coisas que eles não poderiam se importar menos. Começando, por exemplo, pelo tamanho dos seus seios. Você fica extremamente insegura por causa do tamanho dos seus seios? Eles não se importam com isso. Um corpo perfeito, a maioria dos homens acham mulheres muito definidas horríveis, muito certinhas horríveis. Você não é bonita o suficiente, então? Uma pesquisa mostrou que os homens valorizam mais o charme e um bom papo do que um rosto perfeito e uma cabeça vazia. Eu quero te dizer o que realmente importa. É a lei da atração. Como mulher, você tem o instinto da pré-seleção e tende a escolher homens fortes e saudáveis pensando na reprodução. Os homens, por outro lado, têm o que chamamos de mecanismo de abordagem, o que basicamente significa que ele precisa abordar uma mulher quando ela lhe atrai. Mas esses 2 instintos não se misturam. Se ele te abordar porque está atraído por você e em algum momento perceber que você ativou o seu instinto de pré-seleção e subconscientemente de reprodução, ele vai sair correndo na primeira oportunidade ou simplesmente não ligar no dia seguinte. Isso é um fato. Ele foi implementado de fábrica em todos os homens e todos os outros machos de outras espécies também, incluindo a arara. Ouça isso. Quando uma fêmea procura um macho, ela normalmente escolhe o mais colorido. A cor geralmente indica que o macho é mais saudável e proverá filhotes mais fortes. Só que, diferente das outras espécies, quando uma fêmea aceita um macho, eles ficam juntos para sempre. É uma das poucas espécies do mundo que se mantém fiéis um ao outro até o fim. Só que o que é realmente interessante é que eles namoram à distância por um período. No momento do cortejo, quando o macho aborda a fêmea, ela rejeita, ela faz um charme, ela rejeita todas as suas primeiras tentativas. Por conta da rejeição, o macho fica nervoso e começa a andar de um lado para o outro e volta saltitante para fazer outra tentativa. Depois de algum tempo, tentando e tentando, a fêmea começa a impor menos distância até se entregar por completo. E é assim que eu quero que você haja. Então, aqui está a pergunta que você deve fazer. Como não afastar um homem depois de rejeitar sua primeira investida?
Você provavelmente sairia magoada, mas ele não. Ele vai encarar você como um desafio e vai insistir até conseguir. E se você quiser saber como fazer isso, eu vou te contar em um segundo. Você poderá fazer qualquer homem se ajoelhar por você, independente da sua aparência física, das suas inseguranças e do quanto você fica nervosa quando conhece alguém. Então eu quero repetir, se você achava que um corpão, um rosto de atriz ou uma roupa curta eram a única maneira de seduzir um homem, você não está sozinha. Eu também pensei assim, é porque essa tal lei da atração é um segredo guardado a 7 chaves. E sabe quem é que guarda esse segredo? A sociedade e essa cultura que nós vivemos agora. Abra uma revista feminina, e comece a ler. Ela está recheada de bobagens sobre o que os homens querem, dicas de sedução fáceis. Além disso, é lógico, todos esses procedimentos estéticos, toda essa superficialidade. Pois eu vou te dizer, esqueça de tudo isso, porque agora você sabe o que realmente importa para os homens. A única coisa que importa é a lei da atração. Todo o resto é uma mentira. E saber como aplicar a lei da atração para conquistar um homem faz toda a diferença. Eu sou uma mulher comum. Depois que comecei a aplicar a lei da atração, mesmo ainda me achando feia, muito magra e estando completamente desesperada para encontrar um amor na minha nova jornada, eu consegui. E escolhi a dedo. Mas olha só, eu era muito magra. E não desse tipo magra que a gente vê na revista. Eu era do tipo que as roupas ficam penduradas, que as pessoas ficam olhando e falando, nossa, será que ela tá doente? E eu não me acho bonita, eu sei que eu não sou bonita. Na verdade, eu me considero bem abaixo da média. E naquela época, e ainda hoje, para piorar, eu estava num país estranho. Eu não falava a língua direito e ainda falo com o meu sotaque brasileiro. E o pior de tudo, eu tinha mais de 30 anos, divorciada, infeliz, insegura e cheia de dívidas para pagar. Não vou nem dizer que ainda tinha um filho na bagagem. Mas depois de viver a minha vida toda insegura e infeliz, achando que os homens só se importavam com a aparência, eu finalmente descobri esse sistema testado e comprovado, que me ajudou a encontrar a felicidade e o amor. E olha, se eu conseguir, mesmo estando no fundo do poço, você também vai conseguir. Deixe-me dizer mais uma curiosidade. Todas as vezes que um homem conhece uma mulher, subconscientemente ele julga 7 aspectos. E se você conseguir vencer todos estes 7 aspectos, ele se ligará emocionalmente a você em questão de minutos. Está completamente fora do controle dele. É um pouco assustador para algumas pessoas pensar que existem estratégias que qualquer mulher pode usar para atrair subconscientemente homens para um relacionamento sério. As pessoas me perguntam, mas qual é o segredo? Qual é a estratégia? É real? E se for, é ética? A resposta é sim. Mesmo porque ninguém nunca vai conseguir provar que você está usando ou não as estratégias. Eu queria ter o amor que eu sempre sonhei, a vida que eu realmente merecia, assim como eu tenho certeza que você também quer. Eu não queria me contentar com o primeiro sapo que eu consegui, assim como você também não quer. Meu nome é Miriam Kutcher e eu sou a criadora do Pronta para o Romance, que é basicamente um passo a passo da atração e do autoconhecimento, onde mostro os 7 passos para encontrar o amor e como usá-los. Este é o único método comprovado que ajuda as mulheres a se tornarem mais autoconfiantes e assertivas na busca do amor, sem precisar mudar quem você realmente é. Mesmo que você esteja desesperada em busca do amor,
tenha medo de conversar com homens, esteja acima do peso ou completamente insegura, tenha mais de 30, 40 ou até 50 anos, e especialmente se você acha que já tentou de tudo e não conseguiu achar o príncipe dos seus sonhos. O método Pronta para o Romance funcionará para você, porque ele é simples de seguir e comprovadamente efetivo. Agora você já sabe alguns segredos que a ajudarão a encontrar o amor. Você aprendeu que falar mal de outras pessoas ou sobre qualquer outro assunto negativo ativa um alerta de perigo subconsciente na mente dos homens, e mesmo que ele saia com você, ele não vai ligar no dia seguinte. Você descobriu que se você está desesperada para encontrar um homem, a sua linguagem corporal vai te entregar e você vai acabar nas mãos dele, para que ele decida se vai ou não tirar proveito da sua situação. E agora você sabe que o que atrai os homens não é a sua frequência na academia ou o tamanho do seu decote, mas sim a lei da atração. E que você pode seguir alguns simples passos para conquistar o homem que você quiser. Estas dicas vão te ajudar a seduzir um homem subconscientemente para que ele não queira se ver livre de você nunca mais. Você pode aplicar essas dicas que eu acabei de passar porque elas vão funcionar. Ou você pode fazer como centenas de outras mulheres que decidiram ter acesso completo às leis da atração para não ser rejeitada por um homem antes mesmo de conhecê-lo. Leis da atração que farão os homens ficarem obcecados por você, se apaixonarem por você, que deixarão você tão autoconfiante que atrairá a atenção de todos os homens à sua volta. E tudo isso será explicado em uma série de vídeos que mostrarão passo a passo para que você fique pronta para o romance. Mas, se você é uma daquelas mulheres que preferem continuar seguindo todas as bobagens de sedução das revistas femininas ou programas de TV, você já pode fechar esse vídeo. Porque o próximo segredo que eu vou revelar é só para as mulheres que estão realmente dispostas a encontrar o amor verdadeiro. Você pode estar um pouco impaciente, mas sabe o que quer. E não pode perder o seu tempo com tentativas e erros desnecessários. Se você se identifica com isso, você vai querer conhecer o Pronta para o Romance. Você não vai encontrar nada parecido em outro lugar. Principalmente porque poucas pessoas sabem como driblar o lado lógico do cérebro dos homens, como eu posso te mostrar. Não é um sistema complicado de 200 passos, não é uma cópia de alguma coisa que você já viu antes. Eu criei do zero, testei com um grupo de mulheres e estou aqui revelando agora para você. Mas eu só estou interessada em revelar o Pronta para o Romance para um tipo específico de mulher. Então, se você já se dá bem com os homens e só quer usar esses conhecimentos para manipulá-los, por favor, feche esse vídeo agora. Eu não estou aqui para que uma mulher tenha todos os homens ou fique manipulando. Eu quero dar poder para as mulheres que estão infelizes como eu estava. Se você está solitária há meses, se você já viu o homem que você gostava ser roubado por outra mulher, se você não se sente merecedora para encontrar o amor, se você nem ao menos sabe o que está procurando em um homem, ou então, se você já desistiu de procurar sua alma gêmea, então eu quero te passar todo o meu conhecimento. Deixe-me mostrar uma coisa que vai realmente te impressionar. Veja o que algumas das mulheres que testaram o Pronta para o Romance me enviaram. Eu nunca tive problemas para atrair os homens, mas, por algum motivo, os meus relacionamentos sempre acabavam em muito pouco tempo. Fiquei com medo de ser rejeitada e decidi que eu havia nascido para ser solteira. Mas você, Miriam, abriu os meus olhos e hoje encontrei o amor que estava na minha frente o tempo todo. Eu estava desesperada e depois de fazer os seus exercícios, descobri a origem do meu problema e como lidar com ele.
5 meses depois, estou noiva. Eu sofria muito com a minha baixa autoestima. Não conseguia nem fazer amigos, mas seus vídeos me ajudaram muito. Não sou mais uma pessoa insegura. Agora, se você se acha um pouco diferente e normalmente fica nervosa perto dos homens, ou se você não é tão confiante como você costumava ser ou gostaria de ser, então quero que você use isso para se tornar mais atraente do que você jamais sonhou. Deixe-me compartilhar uma pequena amostra do Pronta para o Romance com você. No vídeo do módulo 1, você vai aprender vários exercícios para descobrir a origem do seu desespero e como não deixar esse sofrimento transparecer para ele. Recebi um e-mail da Jéssica dizendo: esses exercícios ajudaram muito. Eu descobri que é muito mais divertido deixar os homens desesperados por mim do que ficar em casa chorando por um relacionamento mal-sucedido. No módulo 6, vou tirar as suas dúvidas sobre sexualidade. Como ser uma mulher sensual e irresistível? Como sentir mais prazer em um relacionamento? Neste módulo, você vai aprender a equilibrar a sua sensualidade para seduzir um homem de forma positiva. A Érica me enviou uma mensagem dizendo: nos dias de hoje é difícil ser sensual sem ser vulgar. Este módulo foi um divisor de águas para mim, que já estava quase apelando para a microsaia. Finalmente encontrei a minha própria sensualidade. No módulo 4, você vai trabalhar a origem da sua ansiedade. Vamos fazer alguns exercícios e passarei algumas técnicas para que você tenha controle sobre si mesma quando estiver com um homem. Além disso, vamos trabalhar o tom da sua voz para que você passe autoconfiança antes mesmo de dizer oi. Recebi um e-mail da Renata dizendo: todas as vezes que um homem me abordava, conhecido ou não, eu perdia totalmente o controle sobre minhas atitudes. Ria sem parar, minha voz mudava, fazia gestos estranhos com os braços e pernas, isso quando não roía as minhas unhas. Essas dicas foram super importantes para mim e agora consigo ser eu mesma, sem medo, sem crises de ansiedade. No módulo 2, vamos trabalhar a sua personalidade. No início eu fiquei um pouco hesitante em gravar esse material, porque eu sei que cada mulher é única, mas essa técnica sempre funciona, independente de quem você é. Você vai aprender a como ser autêntica. Afinal, homens não consideram mulheres superficiais como material para casamento. A Gisele me enviou: eu achava que minha personalidade afastava os homens, mas aprendi a me entender e fazer com que os homens me entendam de uma maneira super positiva. Além de um namorado, consegui vários novos amigos. No módulo 3, você vai entender como os homens ouvem o que falamos. A diferença de comunicação entre homens e mulheres é gritante e é muito importante que você saiba como escolher as palavras certas para não assustá-los. O que parece muito simples e descompromissado para você pode parecer uma forca para ele. A Mariane me mandou essa mensagem: eu afastava os homens por volta do 2º mês de relacionamento. Nunca entendi o porquê. Até entender o erro que estava cometendo. Era brutal. Obrigada. O Pronta para o Romance é um programa simples de entender e seguir, baseado em técnicas comprovadas e utilizadas pelos maiores profissionais de coaching do mundo. É organizado e explicado para que pessoas comuns como você ou eu possamos entender. Mas como ter acesso ao Pronta para o Romance?